Olá, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E no áudio de hoje eu quero trazer um alento para a vida de vocês. Eu estava orando essa manhã, consagrando a Deus, né, o canal e perguntando ao Espírito Santo o que o Senhor deseja falar hoje. E eu me coloco nessa brecha, irmãos, para trazer essa palavra, porque Deus vai restaurar a sua família. Sabe por quê? Por amor ao santo nome dele. A palavra que o Espírito Santo me deu para trazer para vocês, ela está em Amós 9, a partir do verso 11, só que eu quero fazer aqui um relato antes de lê-la, mas novamente eu faço o apelo para vocês, irmãos, não deixa de ouvir a palavra do Senhor. Eu vou, né, sempre trazer um testemunho do que eu vivi, para os irmãos poderem entender os processos que está vivendo, mas a minha história de vida não vai mudar nada para vocês. Vocês vão sair desse vídeo e vão consumir outros conteúdos sobre restauração de casamento, porque simplesmente o testemunho sem palavra não pode mudar nada dentro de vocês, a não ser ajudar a entender um pouco, mas a palavra do Senhor pode mudar por completo a sua vida. E lendo Amós, né, enquanto eu refletia, meditava na palavra do Senhor, eu comecei a pensar, o que é o livro de Amós? O livro de Amós é o juízo de Deus sobre o povo dele, pela desobediência, pela rebeldia. E só que essa passagem que eu vou trazer fala exatamente sobre a restauração de Israel espiritual. E eu estava lembrando a minha trajetória até esse momento em que eu tenho hoje. Eu, inclusive, conversava com uma das meninas essa manhã e eu falava assim, a palavra do Senhor diz, né? Eu estava cantando para Deus um louvor essa manhã, que diz que seguir os mandamentos dele eu faço por amor, porque eu tenho o mais desejo íntimo de reencontrá-lo, e dizendo que eu estava agradecido, né, por tudo que eu já recebi. É mais ou menos assim a letra desse louvor, dessa adoração. E eu lembro que lá no meu início de deserto, uma palavra que o Senhor falava muito comigo era lá em Ezequiel 36, que eu já falei várias vezes aqui para os irmãos dessa palavra, que para mim ela tem um fundamento assim do que vai acontecer em nossa vida, de quem está, né, passando hoje, por exemplo, por um deserto. E ali dizia, né, que eu reconheceria Deus em meus caminhos, assim como lá na passagem de Oséias também pela restauração, né, 1, 2 e 3, ali diz, né, que Gomer reconheceria Deus, né, como o único, e ele reconheceria ela como seu povo. Então, eu lendo aqui Amós, eu falei, meu Deus do céu, como eu realmente vivo hoje essa promessa que o Senhor me fez lá no início do deserto, que eu teria os teus mandamentos gravado na tábua do meu coração, mas por amor. E para mim seria um prazer, sabe, assim, obedecer, porque eu vejo o benefício que traz na minha vida pelo relacionamento e intimidade que é gerado com o Senhor. E de verdade, irmãos, esse processo que você está passando é justamente para que essa passagem de Amós ela vai ser o final desse processo que você está vivendo hoje, que diz aqui a restauração de Israel espiritual. É muito difícil lá no início, eu não sei se os irmãos passaram por esses tipos de problemas em que conseguiram reconhecer que era Deus. Eu lá no meu início de deserto, eu lembro que tudo começou a dar errado na minha vida. Tudo, mas tudo é tudo. Eu estava recém-chegada aqui no Brasil, tinha pedido o meu apartamento para a inquilina, e estava morando num hotel, porque além de tudo, depois que a inquilina saísse, como o apartamento já estava alugado há 7 anos, então precisava passar por uma reforma, então a arquiteta falou para mim, Sheila, em 2 meses eu estou entregando esse apartamento, então eu aluguei lá o flat no hotel por 3 meses, já para ter essa sobra, né, não ficar pressionando, tá, o atraso, eu calculei, falei, colocar uns 30 dias a mais, e estava para se acabar os 3 meses e a única coisa que eu tinha no apartamento era problemas. Eu vou falar para vocês que não teve nada naquele apartamento durante essa reforma que não tenha me feito chorar. Eu falo para vocês de teto, piso, parede. Irmãos, tudo é tudo. Eu estava lembrando essa manhã de uma conversa que eu tive dentro do apartamento com a arquiteta e o rapaz que faz o mármore.
Ele tinha colocado uma pedra branca que eu amava, era apaixonada, e eles não tinham feito um bom acabamento. Eu acho que pela demora que os pedreiros tiveram, tive muito problema com o pedreiro, perdi muito dinheiro. Essa reforma saiu o dobro daquilo que a arquiteta tinha calculado. Mas assim, problemas não é porque encontrou problemas durante a reforma, não, era tipo o pedreiro que abandonou a obra e foi para outra obra, era o gesseiro que recebeu o dinheiro antecipado para poder comprar o material e o pai morreu e ele foi para outro estado e gastou todo o meu dinheiro com o enterro do pai e quando voltou falou para mim que não tinha como fazer o serviço, era o pintor, né, como eu tinha mandado descascar as paredes, porque estava cheio de papel de parede, azulejo, o pintor que quando chegou lá, começou a fazer o negócio, só que não nivelou a parede, não passou massa, então ficou a coisa mais horrível do mundo, eu tive que mandar refazer. O piso, né? Ou seja, tinha bordas assim que colocaram o rodapé e você via que estava faltando um pedaço de piso embaixo. Meu Deus, tudo que eu olhava, eu chorava. Eu chorava, eu só chorava. O rapaz da instalação elétrica que colocou o ar-condicionado, ele deixou um fio de 220 volts pelo chão da sacada. Olha o perigo. E, além de tudo, na hora de furar no projeto lá da construtora, não aparecia o cano da sacada. Na hora de furar, o cara furou, pegou esse cano. Aí os vizinhos lavavam as sacadas em cima e essa água, elas invadia meu apartamento pela parede. Assim, só para vocês entenderem que não teve um dia de alívio e de descanso. Eu só chorava, irmãos, só chorava. E aí eu estava lembrando que o rapaz da pedra, né, eles não fizeram um acabamento, e aí os caras precisaram usar água quente e colocaram uma bacia com água quente em cima da pedra lá, para poder tirar o restante de cola, e ficou marcada a bacia na pedra. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, até a pedra que estava dando tudo certo, agora é isso. Aí vai lá a arquiteta, o cara da pedra, e aí eu conversando com ela ali, a gente conversando sobre todos os problemas que estavam acontecendo, e aí o cara da pedra só ouvindo, eu sei que quando deu aquele minuto de silêncio, o cara virou para mim e falou assim, moça, eu vou te falar uma coisa, você está vivendo aquele momento da vida que a gente chama de zicado. Eu olhei para ele e falei, rapaz, você tem toda a razão. Só que, irmãos, sabe o que acontece? Hoje eu tenho plena consciência do que aconteceu. Eu não havia colocado Deus da frente. Então, assim, tudo que Deus não está na frente, ele não vai estar no meio nem no fim. Para isso, nós precisamos nos consertar. Então, eu vi que Deus usou daqueles problemas para quebrantar meu coração. Por que que usou daqueles problemas para quebrantar meu coração? Porque eu e meu marido, a gente já tinha mudado algumas vezes. Então, assim, por mais que eu sempre estava à frente de reforma dos outros apartamentos que nós moramos, ele era sempre estava ali como dando a cara, conversando com o pedreiro, com todas as pessoas que estavam obrando, né? E queira ou não, infelizmente, existe um respeito diferente pelo homem. E nesse então meu marido já não queria mais saber de nada, né? Aquele momento que eles viram as costas totalmente. E eu lembro que ele via os problemas, ele olhava e ele não falava nada, porque como ele sempre via em casa todos os dias, eu lembro que ele só observava, ele não falava nada. E aí eu sempre lembro que as minhas palavras eram assim: porque eles fazem isso porque eu sou mulher. E não sei o quê, querendo, né, cutucar ele para ver se ele falava e fazia alguma coisa. E ele, zero, nada. E ali eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu não conto com ninguém. Eu não conto com ninguém, só com o Senhor. E eu comecei a buscar a Deus, buscar. E quanto mais eu orava, mais eu sentia que aqueles problemas todos, quem estava colocando diante de mim era o Senhor. Irmãos, eu tinha certeza, eu orava e eu sabia. Tem gente que fala assim: ah, Deus não faz isso. Vocês não conhecem Deus. É só vocês lerem a Bíblia. Lá na palavra de Oséias diz: eu cercarei os teus caminhos, tirarei o seu mosto, a sua lã, o seu linho, o seu gozo, as suas festas. Ou seja, tirarei o seu dinheiro, tirarei a sua alegria, tirarei os seus amigos, tirarei a sua família, tirarei seus apoiadores. Vai sobrar só eu e você.
e te conduzirei ao deserto. Está lá no livro de Oséias. Então, eu orava e eu sentia que era Deus. E eu falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Não estava no tempo de misericórdia, igual aqui como diz Amós. O próprio início de Amós 9 já é o juízo de Deus. Porém, todo o livro de Amós é juízo de Deus. A restauração vem aqui no finalzinho. Não é a maior parte do livro, pelo contrário, são os últimos versos. Então, Deus vai restaurar a sua família, mas não antes de restaurar a sua vida. Aquele que se foi, quando Deus começar a fechar os caminhos dele, vocês vão saber, ou mesmo que não saiba, porque eu acho que por eu ter vivido esse deserto com a presença dele diário, eu conseguia ver algumas coisas, né? Porém, eu falo para os irmãos que eu queria até que fosse diferente, porque a palavra diz lá em Hebreus 11, né, que a fé é a esperança, né, a crença, o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Então, ou seja, eu não vejo, mas eu acredito que vai acontecer. Então, eu lembro, né, que quando meu marido foi conduzido ao deserto, eu lembro que tudo dava errado na vida dele. Tudo, 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 tudo dando errado. Mas tudo é tudo. E eu lembro que o apartamento que ele morava era um apartamento que era novo, ninguém nunca tinha morado, né, o apartamento de aluguel, e nunca teve problema, né? Depois de 3 anos já morando nesse apartamento, que começou a aparecer problema de mofo, segundo ele. Mas lá no início, assim, os 2 primeiros anos nunca teve isso. Por que que eu falo isso? Porque quando ele ligava, né, à noite para falar com a nossa filha, depois que já tinha chegado lá para dormir, ele sempre ligava depois para quando ele deitava já para dar boa noite, e aí ele sempre estava com o nariz meio que entupido. E eu reparava naquilo, aí com o tempo eu comecei a falar assim para nossa filha, né? Pergunta para ele se ele tá chorando. E aí ele sempre fala assim: "Não, amorzinho, eu tô com renite, o apartamento do papai tá com muito problema não era mofo, não, irmãos, é aquele cheiro, sabe, assim, de coisa guardada. Não lembro como é a palavra que ele usava, mas todo dia atacava a renite dele. Todo dia atacava essa renite dele. Não importa se estava frio, chovendo, com sol, não importa. Todo dia a renite estava atacada. E ele sempre falando isso, né? E aí eu ficava pensando, será que é a renite mesmo? Ou será que é o deserto? Né? Porque quando a gente está no deserto, você está na rua, você está bem. É passar para a porta de casa que o choro vem. Mas não é choro, é janto que é diferente, né? Que é aquele choro com secreção nasal, tudo se mistura com lágrima, com baba, com tudo, né? E quando a gente termina, sempre tá com aquele nariz meio, né, congestionado. E aí eu ficava pensando se não, será que não era o deserto, mas eu nunca nem perguntei assim, realmente assim para Deus, né? Um dia que eu abri uma palavra falava sobre que era um deserto. E ali eu entendi que essa tal dessa renite era um deserto. E aí, como ele vinha todos os dias, sempre comentava ali, né? Ah, problemas no trabalho. Isso sempre tirou muito, muito, muito assim, ele de si, né? Gerava muito estresse, problemas que ele não conseguia comprar um apartamento. Eu lembro que eu até falava, se o Senhor precisar abençoá-lo para que as suas escamas dos olhos caia, que assim seja, que assim seja. Ou que não, que o Senhor continue cercando os caminhos dele para que nada aconteça, mas que a sua vontade tem que se cumprir, vai se cumprir, seja através de bênção ou através de luta. Então, irmãos, Deus vai restaurar a sua família. Mas até o que você está vivendo hoje vai corroborar para que haja essa restauração da sua vida, bem como o que o teu marido está vivendo. É para corroborar para essa restauração, para que haja uma restauração completa primeiro na vida de vocês, que vocês possam reconhecer a Deus nos seus caminhos. Ah, Sheila, mas você está dizendo que porque tudo dava errado, você gastou muito dinheiro.
irmãos, muitas vezes não é nem o dinheiro, é o que você está perdendo mesmo, assim, de paz. Que era, eu via ali os problemas acontecendo e foram 5 longos meses só de problemas acontecendo, de, de tudo escapando das minhas mãos. E depois, não é que acabou os problemas, porque eu mudei. E aí eu lembro que quando eu mudei, o rapaz da marcenaria tinha feito o projeto errado e eu precisava entregar o outro apartamento também, que já estava alugado. Eu falei, não, vou ter que entrar assim mesmo. E aí a arquiteta chegou lá e falou, Sheila, olha, tem um problemaço aqui na marcenaria, eu vou ter que precisar trazer um marceneiro aqui, a gente vai precisar refazer essa marcenaria da cozinha. Irmãos, eles montaram uma marcenaria dentro de um apartamento minúsculo para refazer. Isso foi durante uma semana que eu falei, meu Deus, eu não vou suportar. Eu não vou suportar. E aí acabou eu discutindo com esse marceneiro. Passado alguns meses, vocês lembram que eu dava treinamento, né? E eu fui fazer uma participação num treinamento de um senhor que ele é um especialista em marketing digital. É um professor assim, trabalha com grandes empresas. Eu fui fazer uma participação no evento dele. Chegou lá, o rapaz da marcenaria estava participando desse evento e essa empresa desse rapaz de marketing tinha dado para eles, né, todo um treinamento para poder levantar as vendas. Eles são bem grandes aqui em São Paulo, inclusive. E aí eu lembro que ele teve que fazer lá um testemunho e a gente já tinha se encontrado ali no evento. E aí eu lembro, ele foi fazer o tal do testemunho e o que ele falou, né, que o problema dele estava mais com o saque, aí ele detona um cliente lá. E o cliente que ele detonou era eu, e eu estava nesse evento. Aí depois que eu subi para poder fazer a minha parte do treinamento, eu lembro que ele estava sentado assim bem nas primeiras fileiras. Eu lembro que era completamente incômodo para mim fazer aquele treinamento, e não porque eu estava errada, ambos estávamos errados, né? Porque ele errou e eu tive que pagar para refazer, então a gente acabou discutindo por isso. Mas só para vocês entenderem que quando Deus decide fechar os seus caminhos, até o que era para dar certo dá errado, né? Ou seja, a reforma de apartamento não era a minha primeira experiência, né? E nada deu certo. O cara que eu mais me desentendi, né? Eu fui exposta ali, ninguém sabia que ele estava falando de mim, mas eu sabia. Eu sabia. E ele acabou com o meu clima, assim, que eu sempre que subia para dar um treinamento, eu subia com um astral assim incrível. E a gente teve ainda que ficar se encarando ali, a coisa mais incômoda do mundo. E mais para vocês verem, porque quando Deus decide te cercar, rapaz, até o que era para dar certo dá errado. Então, assim, ó, esse Amós aqui, a palavra que eu traria para vocês é remanescentes. Quem são os remanescentes, irmãos? Deus promete restaurar o povo, né? Restaurar seu Israel por causa dos remanescentes. O remanescente sou eu e você que estávamos nos perdendo e de repente a gente sai das cinzas como a fênix e se levanta na presença de um Deus vivo e poderoso e nos colocamos na brecha, né? Nos colocamos na brecha pela restauração da nossa casa e da nossa família. Então, esses são, né? Amós fala sobre isso, sobre os remanescentes. Remanescente é aquele que vai se levantar, é o que sobrou, né? Depois de toda a destruição e se levantou e colocou na brecha. Pela vontade de Deus, né? Que a vontade de Deus sempre é a favor da família, né? Ou seja, a família é um projeto de Deus, né? Para o avivamento do seu povo, para a salvação. Por isso que o diabo cria o adultério, porque a família ela tem um valor no mundo espiritual muito forte, né? Porque através da família a gente pode ser destruído, como através da família a gente pode ser muito abençoado. Vocês já viram esses casamentos onde existe respeito, onde existe reciprocidade, onde existe o cuidado, o valor pela família, o amor, eles são prósperos por natureza. Parece que tudo na vida deles flui. Por quê? Porque eles cuidam do bem mais precioso. Então,
Amós é exatamente isso. Então, assim, por amor ao nome do Senhor e por amor a ele, dele, pelo seu povo, pelos remanescentes, o remanescente sou eu, irmão. É você, minha irmã, é você, meu irmão, que saiu de lá como a fênix da cinza e se levantou para edificar os muros da sua família. Não é como lá no livro de Neemias, que Deus fala que quando ele procurou um para edificar os muros, ele não encontrou. Para edificar essa casa, ele encontrou a mim. Para edificar a sua casa, ele encontrou você. Então é por isso que ele vai fazer. E você não se preocupa, tira as suas mãos, porque o seu tempo do Senhor começar a edificar a sua vida, se ele não é chegado, ele está às portas. Assim vai ser também na vida do seu cônjuge, porque quando o cônjuge lá começa a passar por problemas, ele quer buscar a família. E aí eu vejo muitas pessoas colocando a mão naquilo que Deus quer trabalhar. Porque eu falo para vocês que quando começaram os problemas no apartamento, que eu tinha certeza que era Deus, a primeira pessoa que eu recorri foi o meu marido. E falar 1, 2 meses antes, eu não estava muito afim dele, não. Mas quando eu comecei a ver os problemas, eu recorri a ele. E eu lembro que ele olhava tudo desabando e a vida dele, entre aspas, funcionando, né? Porque ele já estava ali caçando, então já devia estar com seus contatinhos, né? Ele já estava vivendo num apartamento bem, estava instalado, bonitinho, com o seu trabalho, né? E ele não estava com problemas como eu estava. Então eu lembro que ele olhava para mim e eu falava assim: eles fazem isso porque eu sou mulher. Se fosse homem, eles não fariam isso. E ele só observava, ele não falava nada. Aquilo me dava uma ira dentro de mim, porque ele não falava nada. Eu lembro que uma coisa que ele falou, e depois ele acabou fazendo mesmo, que fosse para mim: calma, se faltar dinheiro, eu te ajudo, eu te empresto. E aí eu falei: mas não é pelo dinheiro, é que eu não consigo, não tenho paz, eu não consigo nem dormir, né? E tudo acontecendo. A gente olhava assim o apartamento, né? Como o cara lá da pedra falou, que eu estava no momento zicado, e realmente, sabe assim, não era zica, não, era Deus mesmo. Mas a gente vê como os problemas desabando sobre a nossa cabeça. Hoje eu consigo rir, irmãos, mas eu falo para vocês que naquele período eu chorei demais. Mas Deus usou aquela circunstância para me levar até Ele, para me quebrantar, porque eu conseguia ver que era Ele. Eu tinha certeza, eu orava e eu sabia que era o Senhor. A partir dessa experiência, eu aprendi, irmãos, a colocar sempre Deus à frente. Antes de fazer qualquer coisa, se o Senhor não for, eu não vou. Porque quando você coloca Deus à frente, ele vai estar no início, no meio e no fim. Pode até problemas acontecer, porque problemas é natural, mas vai vir também a solução, o seu alívio. Então, espera com paciência no Senhor e confia, porque ele vai vir te resgatar, porque você é o remanescente. Declara essa palavra: Senhor, eis-me aqui, tua remanescente, o seu remanescente, para restaurar os muros da minha casa, da minha família. Vamos ler a palavra do Senhor para os irmãos entenderem? Olha que linda a passagem de restauração. Diz assim, ó, Amós 9, a partir do 11, diz assim, o título é Restauração do Israel Espiritual. Então diz assim, ó, naquele dia, começa lá no 11, né? Eu quero trazer um adendo aqui. Naquele dia, toda vez que vocês lerem assim na palavra de Deus naquele dia, era uma linguagem, né? Que do Antigo Testamento, que dizia eis que vens dias, né? Para descrever o futuro, né? As bênçãos e a esperança de Deus. Aí diz então aqui na palavra: naqueles dias levantarei o tabernáculo caído de Davi, restaurarei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Quando Deus fala do tabernáculo de Davi, toma que é a sua vida, a sua casa, a sua família, e o Senhor vai reparar as brechas, ou seja, ali aonde você se pôs a brecha, né, pela sua família, Deus vai restaurar essas brechas que foram geradas. Então, assim, tudo que estava em ruína, o Senhor promete o quê? Restaurar.
E vai ser como nos dias de antigamente que estava restaurado, sabe? Lá no início, quando vocês se conheceram, se apaixonaram, eu acredito, se eu tivesse que trazer uma palavra para os irmãos, que vai ser muito melhor, porque existem promessas de que será muito melhor. No 12 diz assim, para que possuam o restante de Edom e das nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, olha que promessa do Senhor. Toma posse, irmãos. Eis que vem dias. Lembra que eis que vem dias é o mesmo que naquele dia, tá? Que é uma linguagem usada no Antigo Testamento para descrever as futuras bênçãos e esperança de Deus para o seu povo, tá? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Essa palavra, irmãos, o que lavra segue logo ao que ceifa, é dizendo assim, ó, a colheita vai ser tão grande que você está lavrando, ou seja, você está colhendo, mas você já está ali colhendo aquilo que o outro ainda está plantando, sabe? Assim, de tão rápido que é, de tão rápido que vai ser. Eu lembro que quando eu li essa passagem, eu dizia assim, meu Deus, eu vou colher a restauração apenas quando meu marido começar a colher, perdão, eu vou colher a restauração apenas quando meu marido começar a plantar restauração, né? Então, olha só, a gente precisa tomar as coisas por fé, irmãos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Então, assim, você vai colher restauração apenas quando o teu marido começar a plantar. Ele começou a plantar, você já vai colher. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão, e o seu vinho farão pomares, e lhes comerão o fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão mais arrancados, diz o Senhor teu Deus. Ou seja, aqui eu entendo perfeitamente que o Senhor vai nos plantar nessa casa, nessa família, vai restaurar e já não mais serão arrancados dessa família. Ou seja, o dia que o Senhor fizer, ele bate o martelo e decreta e será para sempre, irmãos. Isso é restauração. Ele bate o martelo e diz assim: não mais se destruirá essa casa, essa família. Uma vez que o martelo dele foi dado, a sentença acabou. Vocês podem vir a passar por outros problemas, pode vir levantes, mas a família seguirá unida. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele disse, ele cumprirá. Toma posse, declara essas palavras sobre a sua vida. E se hoje você ainda não consegue ver que há luz ali nesse fim, desse túnel que você está, espera, porque é o tempo do Senhor para te moldar. Cada um vai ser moldado de um jeito, irmãos. Não tem jeito. Para mim, ali, o problema do apartamento foi o meu quebrantamento. Depois veio a luta. Eu lembro que quando eu pensei que eu ia descansar, que eu falei assim, meu Deus, eu preciso do meu marido. Eu me posicionei, começou a abrir tudo que estava em oculto. Eu comecei a ver tudo que estava acontecendo. Então, assim, eu não tive paz. Vou dizer para vocês, por belos 2 anos, assim, sem ver luz no fim do túnel. Eu saí de um problema, assim, e eu entrei em outro, assim, gigante, que foi saber que ele estava com outra, que foi saber que ele estava apaixonado, que foi vê-lo, né, apaixonado, que foi ver ali, que eu falei, meu Deus, acabou mesmo. Está tudo acabado. Não tem nada acabado, irmãos. A não ser que Deus disse que acabou, nada terminou. A separação não é o fim, não. A separação é o começo de uma nova história. A separação não é o fim, a separação é o começo de uma nova história que Deus tem para vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família, o casamento, os filhos, em nome de Jesus, amém?